Então, só pra introduzir, deixa eu pegar aqui. Hoje eu vou falar basicamente desse livro aqui. Deixa eu espelhar minha câmera. Realismo Capitalista. É um livro bem pequenininho, dá pra ler em uma tarde, se você estiver disposto. Minha versão é do Autonomia Literária. Eu recomendo porque tem artigos no final que ele escreveu depois. Então tem artigos de 2014, o livro é de 2009, né? Eu vou falar um pouco mais sobre. Então hoje a gente basicamente vai falar desse livro e do Mark Fisher como teórico em si, pra debater um pouco desse conceito que é o conceito mais famoso dele, de realismo capitalista. E aí eu vou falar pra vocês o que me inspirou a ler o livro de uma vez por todas, né? Porque é um livro que eu já conhecia, mas eu nunca tinha sentado pra ler. E aí eu fiquei a fim de ler por causa disso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Todo mundo que não vive embaixo de uma pedra, que nem o Patrick do Bob Esponja, viu essa foto. Então é Alexandria Ocasio-Cortez, uma deputada, não sei se eu posso falar o termo deputado, pra uma congressista, né, estadunidense, democrata, indo pro Met Gala, que é basicamente festa fantasia de milionário, com um vestido que custa mais do que a minha casa, escrito taxe os ricos. Não dava pra ser pior. E aí, nas internets, a gente viu isso aqui, ó. Isso aqui não é um trecho do livro do Fisher, mas é uma paráfrase do Fisher em cima da foto. Isso foi o que me inspirou a falar. A gente vai voltar ao que esse vestido tem a ver com o conceito de realismo capitalista. Mas eu queria então começar do começo, pra gente conseguir compreender da melhor maneira possível o termo. Então, primeiro de tudo, quem que é o Mark Fisher, que é o autor do Realismo Capitalista, o livro Realismo Capitalista? O Fisher, ele é um filósofo britânico. E ele ficou muito famoso no começo dos anos 2000, escrevendo um blog chamado K-Punk. Esse livro, Realismo Capitalista, ele escreveu em 2009, ele publicou em 2009, né? Acho que ele escreveu em 2008. Ele é tecnicamente o segundo livro do Fisher, e ele foi um baita de um sucesso bastante inesperado. E até hoje, o conceito mais famoso da filosofia do Fisher é o conceito de realismo capitalista. Recentemente eu realmente não sabia que o Mark Fisher cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio em 2017 com 48 anos de idade. O que, pra quem já conhece a obra do Fisher, é uma coisa assim, me impactou muito, de verdade. Claro, todo e qualquer suicídio já é um negócio impactante, mas o fato de ser o Fisher e o fato da maior parte desse livro ser sobre saúde mental e ser sobre o efeito do capitalismo na saúde mental faz a coisa ficar muito mais lúgubre. Muito. 2017. Foi tipo ontem, assim. E deixou esposa e filho, e é assim, um negócio muito trágico mesmo. Mas enfim. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Esse aqui é o blog do Fisher. Ah, mandou a foto do Met Gala em português. Eu já vou pegar. Obrigado, Guilherme. Então, ele vai até 2003. Eu não sei se até 2003 é o mais antigo que ele já escreveu. Talvez o blog tenha começado antes de 2003. Aqui vai até 2003 só. E ele ainda tá no ar. É um blog que tem bastante cara de anos 2000, né? É basicamente texto e hiperlinks. E é um blog que é meio uma revista de cultura. Inclusive, se vocês leram o Realismo Capitalista, ele dá muitos exemplos de cultura. E ele adquiriu muita experiência falando sobre cultura através da escrita dele no blog. Fica a dica aí, se quem quiser dar uma lida no K-Punk, né, que é o blog que fez o Fisher ficar famoso. Tá tudo aqui. Não sei se tudo, né, mas tem muita coisa aqui. E aí, o que eu queria fazer, gente, é não só falar de realismo capitalista, mas fazer primeiro uma diferenciação. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Então vamos primeiro falar desse conceito aqui. Vamos falar um pouco de capitalismo tardio primeiro. Por quê? Porque conversando com uma galera a respeito do Fisher, eu tava falando que eu ia fazer uma live sobre esse tema, sobre realismo capitalista, eu vi que tem algumas pessoas que confundem as coisas. Que confundem capitalismo tardio com realismo capitalista. Eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Então vamos primeiro falar sobre o que é capitalismo tardio. E aí, eu já quero fazer um aviso. Capitalismo tardio não tem uma definição final. Não é um conceito redondo, encerrado, consensual. Ele é um conceito bastante elástico e ele tá ficando cada vez mais elástico. Mas na academia, quando se fala em capitalismo tardio, a gente geralmente tá fazendo referência a esse livro aqui, do Fredric Jameson, que é um cara que o próprio Fisher cita bastante. Inclusive, ele cita bastante esse livro. Pós-modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio. Em inglês, é pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo tardio. Eu não sei por que eles traduziram dessa maneira. E o próprio Fredric Jameson, ele pega emprestado o termo capitalismo tardio do Mandel, do Ernest Mandel. O que ele quer dizer com capitalismo tardio? Significa que ele tá achando que o capitalismo tá chegando perto do fim? Não. Inclusive é o contrário. É exatamente o contrário disso.
é basicamente a estrutura do capitalismo dominante contemporâneo, que é um capitalismo com um alcance global inédito, e principalmente um alcance global permitido pela tecnologia da informação. Então é esse capitalismo que se expandiu para todos os continentes e todos os cantos mais remotos do planeta e que está profundamente interconectado. É isso que ele chama de capitalismo tardio. É um estágio, às vezes em inglês vocês veem estágio tardio do capitalismo. Às vezes o termo em inglês é esse, estágio tardio do capitalismo. Aí isso é na academia, vem muito do Frederick Jameson. Só que hoje em dia a gente usa muito o termo capitalismo tardio de uma maneira irônica, de uma maneira pejorativa. Ele é basicamente a cultura capitalista contemporânea, a cultura de negócios, de mercado contemporâneo, que nos desumaniza. A gente usa muito o termo capitalismo tardio como esse capitalismo desumanizante. Só que eu acho essa definição um pouquinho insuficiente, e aí eu tenho uma definição pessoal de capitalismo tardio. E aí vocês são livres pra discordar de mim. Aliás, vocês são livres pra discordar de qualquer coisa, inclusive se discordarem, me falem. Na minha definição, capitalismo tardio é o estágio do capitalismo no qual as contradições do capitalismo estão tão evidentes que elas emergem pra superfície. Então elas ficam explícitas perante a população. O capitalismo, ele é um sistema profundamente contraditório. Ele refere-se a si próprio como sendo um sistema livre de contradições, inclusive como sendo um sistema natural. Só que no estágio tardio do capitalismo, essas contradições ficam tão violentas, tão explícitas, que elas ficam visíveis. Por que eu gosto de definir assim? Porque todos os exemplos que a gente usa de capitalismo tardio, a gente consegue ver uma contradição explícita. E a contradição explícita é o que nos incomoda tanto. Vamos começar com o exemplo mais, assim, talvez o mais atual, que repercutiu pra caramba. Esse armazém da Amazon, em Tijuana, no México. Vocês viram essas fotos já, gente? Por que a gente usa isso aqui como um exemplo de capitalismo tardio? Porque é o capitalismo com as suas contradições aparentes, explícitas. É a Amazon indo pra Tijuana, no México, dizendo que vai levar desenvolvimento e ficando imbuída no meio de uma puta de uma favela. Todo mundo sabe que a Amazon foi lá pra explorar essas pessoas, ela não foi pra desenvolver a região. Então por isso que a gente tava usando muito essa foto como exemplo de capitalismo tardio. Não tem como mais ocultar as contradições do capitalismo. Então esse é um exemplo. Alguns exemplos que vocês mandaram lá no Discord. Seja um entregador do iFood no GTA. Por que a gente tava chamando isso aqui de capitalismo tardio? Porque agora você vai brincar de ser explorado. Você pode brincar de ser explorado no jogo. Olha só que bacana. Então assim, isso aqui é mais do que um product placement, sabe? É mais do que um jogo que é uma propaganda tipo Pepsi Man. É um simulador de uma das categorias de trabalho mais exploratórias que existem. E uma das que mais cresce também. Então isso aqui é de uma ironia. Não tem nem o que falar, sabe? Aí tem esse aqui também, né? Que vocês mandaram lá. Fã de banco. Por que tem gente que briga na internet por causa de fintech? Gente, qual é a contradição aqui? Qual é a contradição aparente do capitalismo tardio em fã de banco? Meu roxinho, exatamente. O Luquinha mandou a braba. É o meu roxinho. A contradição aparente do fã de banco é que o banco nos explora. O banco explora a população. O banco lucra em cima de dívida e juros. Fã de banco é o cara sendo fã do próprio algoz. E aí, o que mais? Ah, esse aqui são os NFTs. Então, vocês sabem o que é NFT, gente? NFT é uma tecnologia de validação, mas é uma tecnologia para validar criptomoeda. Então, por exemplo, se você tem um arquivo no seu celular, como é que você garante que aquele arquivo é único e não uma cópia de uma cópia? O NFT é para garantir que aquele arquivo no seu computador ou no seu celular é único. Non-fungible token, isso. Por que a gente fala que NFT é capitalismo tardio? Muito forte. Porque ele é uma contradição explícita do capitalismo no sentido de que o capitalismo diz que ele cria valor para nós. O capitalismo não se pinta como sistema que atende às necessidades humanas. Inclusive, que ele é natural porque ele é o sistema que atinge as necessidades humanas. O que o NFT tá atendendo de necessidade? Você tá literalmente comprando um número. Esse valor não gera nada. Ele é valor que gera valor. É tipo, é especulação, mas é uma especulação mais ridícula. É uma contradição que não tem como ocultar. É puramente especulativo. É venda e compra de números em computadores. Mas enfim, eu só queria diferenciar pra gente conseguir saber com bastante clareza qual é a diferença entre capitalismo tardio e realismo capitalista, que é o conceito que o Fisher usa. Novamente, conceitos que estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Vamos ao realismo capitalista, entrando no livro de fato. A definição mais direta de realismo capitalista que eu vi foi uma definição que o Mark Fisher deu numa palestra que eu tava assistindo. Uma das coisas que o Fisher disse é: o problema do realismo capitalista
é que ele é fácil de identificar, mas difícil de definir. A definição dele que eu achei mais direta e reta, e que é a definição que eu diria se eu tivesse que explicar o que é realismo capitalista pra alguém num elevador, é: o realismo capitalista não é só o domínio econômico e cultural do capitalismo, mas é o domínio do capitalismo sobre a nossa psique. Então, é o domínio psicológico do capitalismo. E o que eu acho curioso é, em momento algum do livro Realismo Capitalista, ele menciona essa definição. E eu achei uma definição muito boa. Vamos dar a definição mais longa de realismo capitalista. O realismo capitalista é muito frequentemente definido com a frase que é o subtítulo do livro: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Essa frase, ela é uma frase muito impactante. E é uma frase que o Fisher atribui ao Fredric Jameson, que é o mesmo autor lá do livro que eu mostrei anteriormente. O livro Pós-Modernismo. O próprio Fredric Jameson atribui essa frase a outra pessoa, então é uma frase que não tem uma origem muito clara. Mas ela também é muito concisa. E ela consegue definir muito bem o que realismo capitalista quer dizer, na sua essência. O realismo capitalista, ele não é uma ideia, ele é mais uma atitude. Então ele é uma atitude fatalista perante o capitalismo. É um sentimento de que o capitalismo é inevitável e que não há razão nenhuma pra gente tentar combater. Uma atitude profundamente despolitizada. É a atitude de que agora as coisas simplesmente são assim e que a gente tem que lidar com elas. É só como as coisas são. Por isso que ele tem esse nome de realismo. Porque eu estou sendo realista. É assim que as coisas são. O nome realismo vem muito também da ideia de adaptação. Então, a única medida realista contra o capitalismo é a sua adaptação. Uma vez que o capitalismo não tem alternativa. E aí, retornando aqui, ó. Essa coisa de adaptação lembra alguma coisa? De acordo com Fisher, o capitalismo capturou o público de tal forma que a ideia de anticapitalismo não mais atua como antítese ao capitalismo. Ao contrário, o anticapitalismo atua como uma forma de reforçar o capitalismo. Isso é feito por meio da mídia que busca oferecer meios seguros de consumir ideias anticapitalistas sem realmente desafiar o sistema. A falta de alternativas coerentes como apresentado pelas lentes do realismo capitalista induz vários movimentos anticapitalistas a deixar de visar o fim do capitalismo e, no lugar, mitigar seus piores efeitos muitas vezes por meio de atividades individuais baseadas no consumo. Então, isso aqui é só pra reforçar essa ideia de que a palavra realismo aqui, ela é empregada nesse sentido de que a única medida realista a se tomar contra o capitalismo é a sua reforma, é mitigar os seus excessos, é adaptar o capitalismo. E taxar os ricos nada mais é do que uma medida reformista. É você tentar mitigar os efeitos do capitalismo sem nunca combatê-lo. Então essa ideia de adaptação, e inclusive o uso da palavra realismo, vem muito também da ideia de que qualquer medida que combata o capitalismo de maneira frontal é fantasiosa, é uma coisa idealista, utópica. Em bom português é uma coisa assim: você tá pensando em derrubar o capitalismo? Sejamos realistas. O capitalismo nunca vai acabar. A única coisa que a gente pode fazer é tentar mitigar os excessos. É daí que vem o termo realista também. Mas enfim, vamos a um panorama um pouquinho histórico de como chegamos a esse ponto. O que o capitalismo tem a ver com o neoliberalismo? Quem entende um pouco de neoliberalismo consegue ver uns ecos do realismo capitalista. O Fisher diz que na década de 80, quando o neoliberalismo começou a se tornar a doutrina dominante, principalmente através da Thatcher e do Reagan, o realismo capitalista ele foi gestado. Ele foi construído. Na década de 90, ele foi assegurado. Então, o Fisher diz: o neoliberalismo é a infraestrutura do realismo capitalista. Os dois atuam de maneira inseparável. Um não existe sem o outro. Uma citação do Fisher. Não está claro, de modo algum, que o público tenha alguma vez abraçado doutrinas neoliberais com muito entusiasmo. Mas as pessoas foram persuadidas à ideia de que não há alternativa ao neoliberalismo. Inclusive, lembrando, um dos slogans da Thatcher era "There is no alternative". Não há alternativa. A aceitação tipicamente relutante desse estado de coisas é a marca do realismo capitalista. O neoliberalismo pode não ter tido sucesso em se fazer mais atrativo que outros sistemas, mas ele conseguiu se vender como o único modo realista de governo. Realismo, nesse sentido, é uma conquista política. O neoliberalismo teve sucesso em impor um tipo de realidade modelado sobre práticas e premissas vindas do mundo dos negócios. Então, o neoliberalismo, ele não está preocupado em se vender como o melhor sistema. Ele se vende como o único sistema real. Como o realismo capitalista foi possível e como ele atua em simbiose com o neoliberalismo. Existem dois movimentos, e são dois movimentos que foram responsáveis pela decomposição da consciência de classe. Então, o realismo capitalista, ele só é possível com a desintegração da consciência de classe. Como isso ocorreu a partir da década de 90, sobretudo. Dois movimentos. Um é o fim da União Soviética e o outro é uma coisa que o Fisher chama de pós-fordismo. Então, vamos por partes. Fim da União Soviética foi um processo
que começou em 89 e terminou em 91. E ao fim da União Soviética, o capitalismo deixou de ter um antagonista real. A partir desse momento, o capitalismo tinha portas abertas para se expandir sem nenhum tipo de interrupção por todos os continentes. Ele se expandiu livremente. Como vocês sabem, o capitalismo é um sistema que está em constante expansão. E aí a questão é a seguinte: o que acontece quando um sistema que necessita de expansão constante se expande para todos os territórios possíveis, se expande para todos os aspectos possíveis? O que acontece é realismo capitalista. Então isso contribuiu também para a desintegração da consciência de classe, uma vez que não existe um antagonista claro ao capitalismo. Um antagonista real. Então esse é um aspecto. Segundo aspecto é o que o Fisher chama de pós-fordismo. E aí tem um problema, gente. Como toda ideia que tem pós no nome, é uma ideia um pouco difícil de definir de maneira concisa. Então vamos lá. A gente pode definir pós-fordismo de uma maneira um pouco sintética, dizendo que ele é o sistema de produção dominante no mundo contemporâneo. Então, em oposição ao fordismo, que o trabalhador operava a máquina, ele ficava especialista naquilo que ele fazia, e era uma produção em massa, o pós-fordismo ele tem meio uma ideia de aprender a aprender. Então, no lugar de você ser especialista só na sua função na máquina, você começa a virar um técnico em várias pequenas coisas. Então, é esse mundo de terceirização, de trabalho temporário, de subcontratação, de flexibilização de contrato, esse mundo de trabalho intermitente, esse mundo de pessoas pulando de emprego em emprego. Então o pós-fordismo seria isso. Você vira um eterno estagiário, a Suzy falou bem. Você vira um eterno estagiário. Uberização é pós-fordismo total. O Uber, inclusive, se vende de uma maneira bem pós-fordista, porque ele se vende como uma complementação de renda. E aí, imagina que é um sistema que já pressupõe que você precisa complementar a sua renda. A própria ideia de complementação de renda é uma ideia muito pós-fordista. Porque o Uber, se vocês veem as propagandas dele, é assim: eu faço tal coisa e também sou Uber para complementar minha renda. Isso é mentira. Isso é mentira. Para você conseguir tirar algum dinheiro do Uber, você precisa trabalhar e trabalhar muito. Uma jornada muito maior do que é previsto na CLT. Você faz seu horário, não tem patrão, exatamente. Então, essa terceirização, esse trabalho temporário, intermitente, essa subcontratação, essa flexibilização, ela enfraquece o poder sindical. E, por conseguinte, ela enfraquece a tomada de consciência de classe. O sistema pós-fordista, ele causa uma individualização exacerbada do trabalho. E tem patrão, mas o patrão não tem rosto, exatamente. Esses dois movimentos históricos, eles contribuíram para uma desagregação da classe trabalhadora. Isso que abriu terreno para o que a gente chama de realismo capitalista. E aí vale a pena mencionar uma coisa que o Fisher não menciona no livro, mas eu acho que vale a pena a gente falar também. Nós vivemos não só num sistema pós-fordista, mas vivemos também num sistema pós-industrial, pelo menos no Brasil. A maior parte do contingente de trabalho brasileiro está se deslocando em direção ao setor terciário, ao setor de serviços. E o setor de serviços é um setor que também dificulta muito a tomada de consciência de classe. Esse tipo de trabalho no setor terciário, na minha visão, também é um fator que contribuiu muito para desintegrar a consciência de classe nos trabalhadores. Outra coisa, perguntaram a respeito do fim da história, que é uma coisa que quem conhece o conceito de fim da história com certeza vê paralelos. E o Fisher, ele menciona isso no livro. Ele fala do Fukuyama. Então, qual é a diferença entre realismo capitalista e fim da história? Então, pra quem não sabe o que é fim da história, é uma tese do Francis Fukuyama, e foi desenvolvida na década de 90, que dizia que a história tinha chegado no seu clímax com o fim da União Soviética. Que o clímax da história seria o capitalismo liberal. Daqui pra frente, não haverá mais disputa de sistemas. E aí, no que isso diferencia da ideia de realismo capitalista? Da ideia de que o capitalismo não tem alternativa? É uma diferença que parte do próprio autor. O Fukuyama tem como fim da história a sua tese. Ele afirma que o capitalismo é o último estágio da história. Ele foi muito ridicularizado na época, inclusive. Que não quer dizer que não tenha muitos adeptos dessa teoria até hoje. Isso é uma afirmação do Fukuyama. O Fisher, ele faz uma análise crítica do sentimento de que nós estamos no fim da história. Do sentimento de que o capitalismo não tem saída. É muito diferente. O Fisher, ele não acredita que o capitalismo não tem saída. Ele tá analisando o sentimento comum, ele tá analisando a atitude perante a ideia de que o capitalismo não tem fim. A ideia de fim da história, ela não é um protótipo do realismo capitalista. Ela é um sintoma do realismo capitalista. Talvez a pessoa que mais tenha uma concepção realista capitalista de mundo é o Fukuyama, porque isso é a tese dele. Então é nisso que eles se diferenciam na postura do autor perante o tema. O Fisher, ele fala um pouco a respeito do combate ao realismo capitalista. Então o Fisher, ele escreveu esse livro em 2008 e publicou em 2009, se eu não estou enganado. Isso foi depois da crise dos bancos em 2008 nos Estados Unidos, da crise no setor imobiliário. Qual é o balanço que o Fisher faz de 2008? Uma crise tão grave quanto 2008 não foi capaz de danificar o capitalismo de maneira estrutural. Inclusive, a crise de 2008, ela reforçou o capitalismo. Então por que isso é tão grave? Porque a crise de 2008 tornou o neoliberalismo
explicitamente contraditório. O neoliberalismo clama ser a doutrina anti-estatal, a desmerecer o Estado como agente na sociedade, a dizer que o Estado ele é insuficiente ou ele é incompetente. Só que todo mundo sabe muito bem que quem resgatou a economia dos Estados Unidos e os bancos foi o Estado. Então é claro, isso é só bravata. O neoliberalismo é contra o Estado em certas ocasiões. O foco principal dos neoliberais é ocupar o Estado e direcionar o Estado para os seus próprios interesses. Lembrando que não existe capitalismo sem Estado. Eles querem instrumentalizar o Estado. Exatamente. Então, qual que é o problema? Isso dá uma perspectiva muito forte de falta de alternativa. Se a crise mais grave que aconteceu nos últimos anos do neoliberalismo foi absolutamente incapaz de danificar ele estruturalmente, então o que a gente faz? E aí o Fisher diz outra coisa, inclusive. Ele fala sobre o Occupy Wall Street, que foi aquele movimento depois da crise de 2008. Quem lembra desse movimento Occupy Wall Street? É difícil de lembrar até. Por que é difícil de lembrar? Porque ele não surtiu efeito nenhum. A leitura do Fisher a respeito disso é: o problema do Occupy Wall Street é que ele é uma ação direta. O neoliberalismo é uma ação indireta. Então não adianta a gente tentar combater uma ação indireta com uma ação direta. O neoliberalismo e o realismo capitalista não são implementados de maneira direta. Não podem ser combatidos de maneira direta. E aí a gente vê que a crise de 2008, ela não foi capaz de propulsionar uma tomada de consciência de classe, propulsionar uma leitura mais crítica do neoliberalismo, inclusive muito pelo contrário. Nós, em 2021, estamos vivendo uma onda de neoliberalismo violentíssima. É como se a crise de 2008 nunca tivesse acontecido. Ou se aconteceu, ela foi só uma falha no sistema. E quando o sistema tá funcionando perfeitamente, isso nunca deveria acontecer de novo. O que nós sabemos que é simplesmente mentira. Crises como a de 2008 são previsíveis no capitalismo. Inclusive são parte dele. Vamos a alguns exemplos que o Fisher usa no livro. E aí depois eu vou a exemplos que eu separei. Então vocês já viram aqui o Wall-E, um exemplo bastante interessante para a gente entender os aspectos culturais do realismo capitalista. Lembrando que o Fisher, escrevendo no K-Punk, o blog dele, falava muito sobre cultura popular, música, cinema, quadrinho, essas coisas assim. Então ele traz muito dessas referências dele pro livro do realismo capitalista. Então vamos lá. Vocês lembram do Wall-E, gente? Vocês lembram da história do filme? O Wall-E é basicamente o seguinte: a Terra tá completamente devastada e a humanidade habita uma estação espacial. Só que é uma estação espacial que é meio um capitalismo sideral, assim. É um capitalismo galáctico. Todo mundo é obeso, ninguém anda, todo mundo voa numas cadeirinhas, todo mundo se comunica por telas e eles ficam bebendo uma gosma, um copão assim, que é vendido pela empresa By and Large. Lembram da frase, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? O mundo no Wall-E literalmente acabou por causa do capitalismo explicitamente. E aí o capitalismo, ele só se expandiu para o único lugar que ele não tinha expandido ainda, que é o espaço. É capitalismo espacial. O capitalismo destruiu o planeta, tornou a Terra inabitável, e ele continua sendo o sistema. Ele é literalmente essa frase. É muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nem o fim do mundo é capaz de derrubar o capitalismo. Então, citando aqui o Fisher, porque o Fisher usa muito o Wall-E como exemplo. No final de Wall-E é apresentada uma versão dessa fantasia. Aí a fantasia de que qualquer problema pode ser resolvido pelo mercado. A ideia de que a expansão infinita do capital é possível. De que o capital pode se reproduzir sem o trabalho. Na nave espacial Axiom, todo o trabalho é realizado por robôs. De que o esgotamento dos recursos terrenos é apenas um probleminha técnico, temporário. E que depois de um período adequado de recuperação, o capital poderá terraformar a própria Terra e recolonizá-la. Então vocês lembram, a função do Wall-E é limpar a Terra. E aí depois que a Terra for limpa e se tornar habitável, as pessoas voltam a colonizar a Terra com o mesmo sistema, que é o capitalismo. Aqui é a galera voando pra quem nunca viu o filme, né? O pessoal nas cadeirinhas, eles estão conversando entre si, só que cada um tá olhando pra sua tela. Então, eu nunca tinha visto o filme por esse lado, pra você ver como a ideia de realismo capitalista é o capitalismo entrando na nossa psique. Isso passa desapercebido. Eu não tô fazendo juízo do filme, tá, gente? Não tô falando da qualidade do filme. E aí, o Fisher, ele levanta outro aspecto desse filme. Então, eu vou ler uma frase aqui do livro, e aí a gente discute. Um filme como Wall-E exemplifica o que Robert Fowler chama de interpassividade. O filme performa nosso anticapitalismo para nós, nos autorizando assim a continuar consumindo impunentemente. O papel da ideologia capitalista não é o de fazer a defesa explícita de nada, como a propaganda faz, mas ocultar o fato de que as operações do capital não dependem de nenhum tipo de subjetividade ou crença. Contanto que acreditemos em nossos corações que o capitalismo é mal, somos livres para continuar participando da troca capitalista. Dois aspectos aqui. O primeiro é, o aspecto realismo capitalista, o Wall-E, vai muito pela via de como que um filme que explicitamente demonstra o poder destrutivo do capitalismo, o poder que o capitalismo tem de literalmente tornar a Terra inabitável, e o filme é óbvio a respeito disso, foi o consumo exacerbado que devastou a Terra. Por mais que ele não fale com essas palavras, ele não oculta essa mensagem, não oculta. Só que é um filme da Disney, gente. Então, assim, a Disney é uma mega corporação, uma
hipercorporação transnacional. Então é o capitalismo criticando ele mesmo. Só que, porque o capitalismo é capaz de criticar a si próprio, e ninguém sai do filme, ninguém assiste o Wall-E e se radicaliza. Ninguém assiste o Wall-E e fala, meu Deus, esse é o nosso destino? Então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. A gente precisa acabar com esse sistema vai acabar com a gente. Por que ninguém faz isso? Porque nós temos uma atitude derrotista perante o capitalismo. A gente pensa, o capitalismo vai destruir a gente. O que a gente pode fazer a respeito? Nada. Não existe um antagonista real. Não existe uma medida prática. Então a gente tem uma postura apática perante o filme. Então esse tipo de crítica capitalista dentro do próprio capitalismo é inócua. Lembrando de novo da Alexandra Ocasio-Cortez aqui. Porque ela é capaz de, num evento dessa magnitude, um vestido escrito Tax the Rich, que é uma crítica ao capitalismo. Porque isso aqui é inócuo. Isso aqui não é uma ameaça. A classe dominante sabe que a única ameaça ao capitalismo é a organização da classe trabalhadora. O Lenin dizia que a nossa única arma na disputa pelo poder é a nossa organização. A classe trabalhadora desmobilizada, não importa quantas críticas se faça ao capitalismo, não importa quanto Marx e Lenin a gente leia, não importa quantos filmes e quantas séries do Black Mirror critiquem o capitalismo, não tem o que fazer. A gente não tem poder para isso. A classe dominante sabe disso. A desmobilização da classe trabalhadora permite esse tipo de crítica capitalista dentro dele próprio. Além da própria ideia do Marx, e isso é uma ideia antiga, não tem, por isso que eu não falei sobre, porque não é uma ideia nova, do capitalismo de ser esse monstro que consegue mercantilizar absolutamente tudo, inclusive livros do próprio Marx. E aí, gente, eu vou mostrar uma outra coisa, que é um exemplo que o Fisher usa, que é isso aqui. Quem é velho e lembra disso aqui? Alguém é velho, que nem eu, e lembra disso aqui? Do Live 8. Então, olha só, gente. É uma guitarra em forma de África. Agora, vamos falar sobre filantropia. Lá, o Live 8 tem aqui o Wikipedia, né? Foi uma série de shows que ocorreram nos dias 2 e 6 de julho de 2005, nos países integrantes do G8 e África do Sul. Por isso que eu falei que é quem é velho. Deve ter gente no chat que não era nem nascido. O evento aconteceu antes do 31º encontro do G8 em julho de 2005, coincidindo também com o 20º aniversário do Live Aid, que é o que alguma galera tava confundindo aí no chat, né? Então, assim, foi um show desses artistas aqui, ó. U2, Paul McCartney, Mariah Carey, Madonna, Laura Pausini, que eu não sei quem é, confesso. Elton John, Stevie Wonder, Coldplay, Robbie Williams, R.E.M., Linkin Park, Green Day e reunião do Pink Floyd. Qual que era a demanda do Live 8? O objetivo do Live 8 era pressionar os líderes mundiais a perdoarem a dívida externa das nações mais pobres e promover um comércio que respeitasse os interesses das nações africanas. Então o Fisher ele coloca isso em palavras muito claras. O objetivo do Live 8 era pressionar os líderes mundiais a decretarem o fim da pobreza por lei. Tá decretado o fim da pobreza. Falar de filantropia é uma coisa um pouco abrasiva, porque esse tipo de protesto, que nem o Live 8 e o We Are The World e o Live Aid do Queen, é um tipo de protesto um pouco curioso, porque é um tipo de protesto que todo mundo concorda, é um protesto tão moralizante, e é um protesto que se baseia tanto numa questão moral, que é um protesto que ninguém é contra. Quem, afinal, ia ser contra o fim da pobreza? Você é contra o fim da pobreza? Então por isso que quando a gente critica a filantropia, tem gente que se volta pra gente falando assim, mas você é contra dar comida pra quem tá passando fome? Não é isso. A questão é, por que a gente é contra esse tipo de medida? Porque ela não funciona. Ela não funciona. Ela não tem efeito. Nunca teve e nunca terá. Essa é a crítica que a gente faz. E não a crítica do tipo, você não deveria doar pra quem precisa. Não é isso. Esse tipo de filantropia, particularmente do Live 8, insiste que o problema do capitalismo é falta de indivíduos caridosos. É falta de caridade. É um problema moralizante. Se indivíduos caridosos, em um número suficiente, decidirem acabar diretamente com a fome, ela acaba. E aí, dessa maneira, você não precisa de nenhuma solução política. Você precisa agir imediatamente. Você precisa deixar a política de lado em nome de uma emergência ética. E assim, isso aqui me lembra muito a minha infância. Porque entre 95 e 2005, eu lembro muito bem dessa época. Esse tipo de filantropia aparecia muito na TV. E era uma coisa que, assim, me marcava muito, sabe? E eu lembro de pensar, mesmo criança, por que se faz tanto e nunca... Por que a pobreza não acabou se tanta gente rica se juntou pra ajudar? Eu lembro de pensar isso. Então isso aqui propõe não só uma adaptação do capitalismo, mas a via individual da adaptação desse capitalismo. Basta certos indivíduos quererem esses indivíduos caridosos. E foi o que eu falei, gente. O problema, ele é sistêmico. O problema é político. Essa coisa de deixemos a política de lado e vamos ajudar, vamos tomar ação. Nós precisamos fazer uma coisa imediatamente. Tudo bem, não importa se você tem as boas intenções. A questão é que não funciona. E aí, gente,
Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Quem conhece esse negócio aqui? Eu confesso pra vocês. Eu conheci isso aqui no livro do Fisher, eu não sabia que isso existia. Isso existe até hoje. É o Product Red. Confesso, nunca tinha ouvido falar e eu preferia não ter ouvido falar. Isso aqui é realismo capitalista nível 1000, assim. Eu acho que é o exemplo mais explícito de realismo capitalista. Que é o seguinte, o representante desse Product Red é o Bono. Ele não é o dono, mas ele é o representante. Palavras do Bono, abre aspas. A filantropia é como a música hippie, que se canta de mãos dadas. A Red é mais punk rock, é mais hip hop, deve parecer com um comércio puro. O ponto não é oferecer nem uma alternativa e nem uma mitigação do capitalismo. É tratar o capitalismo como o único jogo a ser jogado. Isso aqui é realismo total. Isso aqui é aceitar que nem a mitigação do capitalismo é possível. Então olha só, a Product Red é uma marca de consumo licenciada a companhias associadas, como American Express, Apple, Converse, Motorola, Gap e Giorgio Armani. É uma iniciativa criada por Bono e Bob Shriver para arrecadar fundos para o Global Fund, organização que luta contra AIDS, tuberculose, malária e Covid-19. Ou seja, são produtos vermelhos dessas marcas aqui. Então, Apple, Nike, Red, American Express, Gap, Converse, Giorgio Armani, Motorola, The Independent, Revista Need, Hallmark, Dell, Windows Vista e Beats by Dre. Eles têm produtos que são vermelhos e cada produto vermelho que você compra dessas marcas, uma parte vai para esse Global Fund para tentar resolver a AIDS ou resolver a Covid. Então, assim, é usar o fetiche do capitalismo pra arrecadar fundos pra mitigar os efeitos do capitalismo. Tipo, é capitalismo tardio e realismo capitalista louco. E sem resolver, diga-se de passagem. E sem resolver porra nenhuma. É capitalismo tardio, eu não consegui achar um exemplo mais explícito, assim. Cada empresa associada cria um produto com a marca Product Red. O lucro obtido da venda dos produtos vai pra empresa fabricante. Porém, uma determinada quantia de venda de cada item é doada para a Global Fund. Por exemplo, cada iPod Nano, a Apple destina $10 à doação. Vocês sabem quanto custa um iPod Nano, gente? $10. Passando por um outro assunto a respeito de realismo capitalista, o realismo capitalista também, ele exacerba um sentimento bastante comum do capitalismo neoliberal, que é a individualização. Se você não consegue vencer o sistema, você deve abusar desse sistema. É uma corrida para se tornar o opressor no lugar do oprimido. Como a gente não consegue vencer esse sistema, vale mais a pena se tornar o opressor. E danem-se os outros. Joga o jogo. Fique rico ou morra tentando, custe o que custar. E vocês conseguem ver como isso é uma solução individual? Porque é uma solução que parte do ponto de vista próprio. Uma vez que você se torna o opressor, você está oprimindo os outros. E aí tem um trecho do livro... Vou até trocar minha câmera aqui. Tem um trecho do livro que ressoa muito comigo. Esse trecho do livro ressoa muito comigo. Vamos falar de individualização agora. E de como o realismo capitalista exacerba a individualização. Abre aspas para um trecho do livro do Fisher. Esse problema é abordado de outro ângulo em um artigo de Campbell Jones, intitulado The Subject Supposed to Recycle, o sujeito que deveria reciclar. Ao colocar a questão em quem é o sujeito que deveria reciclar, Jones desnaturaliza um imperativo tão consensual hoje em dia que não segui-lo parece sem sentido, até antiético. Supõe-se que todos devem reciclar. Ninguém, seja qual for a sua persuasão política, deve resistir a essa determinação. A demanda para que reciclemos é, de fato, colocada como um imperativo pré-ideológico ou pós-ideológico. Em outras palavras, precisamente no espaço no qual a ideologia sempre atua. Mas o sujeito que deveria reciclar, argumentou Jones, pressupõe a estrutura que não recicla. Ao fazer da reciclagem uma responsabilidade de todos, a estrutura terceiriza sua responsabilidade para os consumidores, recuando para a invisibilidade. Então, isso aqui me lembra demais a minha infância. Porque como eu vivi nessa época de Live 8, de We Are The World, de filantropia na televisão, essas coisas assim, de arrecadar fundos e Criança Esperança e Teleton, eu lembro da minha escola falar muito sobre reciclagem. Esse tom de a reciclagem é uma responsabilidade individual de cada um era tão forte comigo, que eu na minha casa, eu morava na Grande São Paulo, né? Eu morava meio no meio do mato. Levei tão no pessoal essa questão da reciclagem, que eu resolvi começar, eu devia ter uns 9 anos, eu decidi começar a separar lixo na minha casa. Então eu tinha uma lata de lixo de plástico, assim, grande, e que eu comecei a encher de material reciclado. Então caixa de leite, garrafa PET, caixa de suco, tudo que eu achava que era reciclado. E aí eu enchi até a boca, e aí eu falei, tá, o que eu faço agora? Eu não tinha o que fazer com aquele lixo. Eu não tinha uma maneira prática e factível de separar aquele lixo e dar pra uma estação de reciclagem. Na minha frente eu tava com uma cesta cheia de lixo reciclado.
Eu não sabia o que fazer. E eu fiquei com culpa de jogar aquilo tudo fora. Aquela merda começou a dar aranha, começou a dar barata. E eu não sei se isso ainda é muito imperativo nas escolas, mas na minha foi muito. E eu lembro de, tipo, sentir tanta culpa de estar abrindo a torneira, não estar separando lixo reciclado, que eu comecei a fazer isso na minha casa por culpa mesmo. Só que aí eu cheguei no limite do sistema. O que eu fazia com o lixo reciclado? Nada. Eu não tinha o que fazer, eu não tinha onde reciclar esse lixo. Então eu acho essa leitura aqui do Fisher, que inclusive ele pega do Campbell Jones, muito acertada. Uma vez que a reciclagem se torna a responsabilidade de todos, ela pressupõe uma estrutura que não recicla. A estrutura começa a ficar invisível. Então o realismo capitalista ele atua nessa via, que é as medidas para atenuar o capitalismo dependem de você, dependem da nossa postura individual e só disso. A estrutura não é abordada porque ela é invisível. Eu vou mostrar os exemplos que eu separei aqui, que não estão no livro. Esse print aqui é famoso. Contra a Amazon e outros ensaios sobre a humanidade dos livros sendo vendido na Amazon. Esses dias alguém publicou lá no nosso Discord algo assim: gente, vocês viram que os livros do Lenin estão de graça no Kindle? Aí eu até publiquei: que estágio do capitalismo é esse? Porque é isso. Por que a Amazon é capaz de publicar um livro e de vender um livro que é contra ela própria? Porque esse livro é inócuo. Ele não é uma ameaça real ao capitalismo. Outro exemplo, o Black Mirror, inclusive esse episódio do Black Mirror, que é meio uma analogia pro trabalho. Você tem que pedalar lá pra gerar energia e você é recompensado com as moedinhas e tal. É o capitalismo criticando ele mesmo de novo. A Netflix é a maior empresa de streaming do mundo. Eu sei lá, ela tá em centenas de países. E aí ela critica o próprio sistema. Olha só que bonito, né? Aí aqui, o The Boys é um exemplo também, né? Que o The Boys é tipo, os super-heróis estão sendo cooptados pela estrutura capitalista, a fazerem parte do sistema cruel e tal. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Aí já mencionaram aí no chat, Prêmio Nobel da Paz. Esse é o ano de Greta Thunberg. Gente, por que a Greta Thunberg tem tanto espaço pra chegar nos maiores palcos do mundo e criticar os líderes mundiais? Porque a crítica dela é completamente inofensiva. Qual é a demanda que ela faz? Nossos líderes deveriam fazer algo a respeito da mudança climática. Vocês entendem como isso é mitigar os efeitos do capitalismo? Nossos líderes do mundo capitalista, os líderes do mundo capitalista, deveriam fazer alguma coisa a respeito da mudança climática. A crítica dela é muito pela via moral, não pela via estrutural. Então os discursos dela são muito apelativos pra ética e pra moral. É pra criar comoção. Isso aqui eu não consigo deixar de ver um paralelo com o conceito de consentimento manufaturado do Chomsky, que é, o capitalismo também permite críticas a ele próprio para conseguir criar uma ilusão de um sistema que é livre, de um sistema que é permanentemente autocrítico e que busca o aperfeiçoamento constante. E aí a resposta dos líderes mundiais, os líderes mundiais progressistas, para esse tipo de discurso da Greta Thunberg, é como resposta protocolar para a crítica de empresa. Eu dou um exemplo. Quando teve a paralisação da Twitch, eu previ isso e foi o que aconteceu. A Twitch fez uma resposta protocolar. A Twitch respondeu: estamos ouvindo o que vocês estão falando. Nós estamos trabalhando para melhor atendê-los. Queremos que a Twitch seja um espaço para todas as pessoas, em que todo mundo se sinta acolhido. As respostas que dão para a Greta é a mesma. Estamos ouvindo o que a geração de vocês está falando. Nós estamos trabalhando para que tudo de melhor aconteça e para que as nossas gerações futuras tenham uma vida saudável e não passem pelo que nós estamos passando. Tá bom? E daí? Lembrando, gente, que o Obama ganhou o Nobel da Paz. O Obama ganhou o Nobel da Paz. O Obama ganhou o Nobel da Paz. O Barack Obama, não é outro Obama não, é o Barack Obama ganhou o Nobel da Paz, tá? Barack Obama. E aí esse último, esse aqui é muito engraçado. Porque esse aqui o Frog que me mandou. 7 bunkers apocalípticos para sobreviver ao apocalipse. Não importa o seu orçamento. Existe um mercado enorme de bunkers nos Estados Unidos. Inclusive, existe um reality show de pessoas que fazem o bunker mais legal. Então tem bunker em formato de castelo, bunker em formato de torre, bunker em formato de nave espacial, de toca de Hobbit. Porque assim, se isso aqui não é realismo capitalista, eu não sei o que é. Não é só imaginar o fim do mundo no lugar do fim do capitalismo. É esperar o fim do mundo. Então aqui é bunker pra quem tá num orçamento apertado, ó. Ó, o bunkerzinho aqui de 25 mil dólares, pô. Na Dakota do Sul. Aqui, ó. 400 mil dólares esse bunker aqui. Aqui quase 1 milhão. 1,19 milhão. Aqui. Wyoming. Compre já o seu bunker, gente. Olha que incrível isso aqui. É Doomsday Bunkers o nome do reality show. Meu bunker, minha vida, exatamente. É isso, compre já seu bunker. Em até 108 meses. Se o mundo acaba antes, você não precisa pagar. Olha só, stonks. E aí vamos falar da parte mais tensa do realismo capitalista, né? Que é a parte da saúde mental. Aí, gente, falando a respeito de saúde mental. Lembra que eu tava falando a respeito de
individualização, usando até a reciclagem como exemplo, o Fisher ele identifica a individualização do realismo capitalista em duas vias. Uma é essa que eu falei. As medidas para atenuar o capitalismo são responsabilidade pessoal de cada um. Essa é uma. Só que tem uma outra, que é uma que a gente conhece muito bem, que é o seu sucesso no capitalismo só depende de você. É uma coisa muito neoliberal, diga-se de passagem. Só que onde isso se une com o realismo capitalista? Se une que, uma vez que o capitalismo não tem alternativa, você precisa saber como adquirir esse sucesso, custe o que custar. Isso o Fisher chama de privatização do estresse. Aí que ele entra na parte que é muito amarga de se ler do livro, sabendo que o Fisher cometeu suicídio em 2017, que é a parte de saúde mental. Primeira coisa que ele aborda, a respeito de privatização de estresse. O Fisher fala o tempo todo que o neoliberalismo só combate a burocracia estatal no discurso. O neoliberalismo é profundamente burocrático. Só que ele tem uma maneira distinta de implementar essa burocracia. Então, por exemplo, no lugar de você trabalhar numa fábrica ou numa qualquer outro tipo de setor, como esse tipo de burocracia é implementado no neoliberalismo? O Fisher diz que no lugar de nós termos agências regulatórias estatais, o capitalismo ele internaliza a vigilância. Então a gente começa a cobrar a si próprio. A gente vigia nós mesmos. Nós ficamos num estágio perpétuo de ansiedade. Por mais que nós sejamos altamente críticos ao capitalismo, porque nós sentimos no nosso âmago que o capitalismo não tem alternativa a curto prazo, a gente se cobra muito de trabalhar em todo o tempo útil que a gente tem para conseguir sobreviver nesse sistema. Por mais que a gente critique o capitalismo, a gente não vê nada no horizonte. Então é essa ideia de que o nosso insucesso é fruto da nossa própria incapacidade. E não só o nosso insucesso é fruto da nossa própria incapacidade, mas que a gente simplesmente não tem alternativa a não ser trabalhar em todo o nosso tempo útil. Isso é a privatização do estresse. No que diz respeito à saúde mental, não é surpresa para ninguém que o capitalismo transforma a questão de saúde mental em uma solução individual. Então a gente vive uma onda cada vez maior de casos de depressão e ansiedade. E outros transtornos também. Só que a solução que esse sistema nos apresenta é uma solução individualizada. Há duas soluções comuns: fármacos ou nosso famoso bem-estar, a autoajuda, o coaching, o namastê, o good vibes, a meditação. Só que as duas soluções têm algo em comum. São soluções individuais. Vamos lá para um trecho do Fisher. A ontologia hoje dominante nega a possibilidade de que enfermidades psicológicas tenham uma possível origem na natureza social. Obviamente, a bioquimicalização dos distúrbios mentais é estritamente proporcional à sua despolitização. Considerá-los um problema químico e biológico individual é uma vantagem enorme para o capitalismo. Primeiramente, isso reforça a característica do próprio sistema em direcionar seus impulsos a uma individualização exacerbada. Você não tá bem, é por conta das reações químicas do seu cérebro. Em segundo lugar, cria um mercado enormemente lucrativo para multinacionais farmacêuticas desovarem seus produtos. Podemos te curar com nossos inibidores seletivos de receptação de serotonina. Claro que há uma instância neurológica, mas isso não diz nada sobre a sua causa, nem o porquê dessas instâncias neurológicas estarem cada vez mais frequentes. Há uma instância neurológica? Sim. Não é coincidência que os casos de depressão e ansiedade estão ficando cada vez mais comuns. Nada justifica esse aumento a não ser o capitalismo, o neoliberalismo. Não é que existem mais linhas genéticas que estão transportando pra gente a depressão e a ansiedade de maneira atávica. Só que a questão é, uma vez que o sistema não tem solução, como nós não temos horizonte, a única solução que a gente vê possível é ou usar os fármacos ou usar esse sistema de bem-estar, de coach, de meditação. Mas as duas são soluções individuais, porque a solução coletiva é inviável, ela é inimaginável. É muito doloroso ler o Fisher falando a respeito de saúde mental e ver o fim que ele acabou tendo. Eu não consigo deixar de ver isso como um reforço do próprio realismo capitalista que ele difundiu, sobretudo de uma pessoa que tinha plena ciência de que a situação de depressão dele não era culpa dele. O sistema capitalista, ele tende a nos culpar por ter depressão.